Capítulo 210. Suporte de sangue ancestral. O atual Guiyang realmente tinha enlouquecido. Lei Qiansang e Tiexayen foram espancados a ponto de não conseguirem nem rastejar com marcas das solas das pessoas ainda visíveis em seus rostos. Dos outros discípulos principais, 3 deles estavam enredados com o grupo de 3 de Song Mingyuan, enquanto o outro estava deitado no chão, parecendo quase morto. Sua aliança de 7 facções teve suas bandeiras roubadas, tudo por causa de Long Shen. A essa altura, o bastão de incenso estava chegando rapidamente ao fim. Se ele ainda não roubasse de volta aquelas bandeiras, a aliança de 7 facções acabaria por último. Cuidado, Long Shen. Tang Van e Ezekiel não conseguiram mais parar Guiyang. Seu controle sobre sua marca ancestral ultrapassou em muito o deles, fazendo com que eles estivessem em uma desvantagem muito grande. Long Shen sorriu e deu a Tang Van um gesto tranquilizador. Ele então se concentrou no ataque furioso de Guiyang. Uma chama de raiva surgiu dentro dele. Aquele bastardo sempre o provocou, dizendo que iria esmagá-lo repetidamente. Embora Long Shen há muito quisesse espancá-lo, ele sempre foi muito fraco. Mas agora que ele alcançou o 10º estágio celestial da condensação de sangue e ele tinha essa poderosa lâmina de osso, ele não estava mais preocupado, cortando sua lâmina contra ele. Guiyang rugiu e todas as runas em seu corpo se iluminaram. O poder rúnico explodiu em seu punho quando seu soco atingiu a lâmina de osso. Estrondo. A terra tremeu com a intensa colisão, seus ataques foram realmente completamente iguais. Sob o soco de Guiyang, a lâmina de osso de Long Shen foi lançada para trás. Long Shen emprestou essa força para girar, sua lâmina de osso cortando um enorme arco enquanto cortava de volta para a cintura de Guiyang. Quanto a Guiyang, embora ele tenha conseguido bloquear o ataque de Long Shen, ele ainda recebeu um pouco de solavanco e foi forçado a recuar um passo. Isso chocou Guiyang, já que o ataque de Long Shen era ainda mais forte do que as lâminas de vento de Tang Van. Mas enquanto ele ainda estava chocado, a lâmina de osso de Long Shen já havia girado em um ângulo astuto e estava cortando em sua direção. Ele levou um susto e foi bloquear. Mas o ângulo de ataque de Long Shen era extremamente complicado, tornando difícil para ele bloqueá-lo. Ele foi incapaz de usar qualquer força nessa posição. Isso o fez sofrer muito e ele foi enviado voando. Não era que Long Shen tivesse golpeado com muita força, mas simplesmente que seu ataque era pouco ortodoxo para ele. Guiyang rapidamente se estabilizou no ar. Ele era extremamente poderoso e tinha muita experiência em combate. Contanto que seu pé tocasse o chão, ele poderia mais uma vez tomar a iniciativa e atacar. Infelizmente para ele, no instante em que seu pé estava prestes a tocar o chão, a lâmina de osso de Long Shen já havia cortado violentamente. Guiyang estava assustado e enfurecido. Nesses 3 golpes consecutivos de Long Shen, ele não teve a menor chance de respirar, ficando em desvantagem. Embora tenha bloqueado o ataque novamente, ele imediatamente perdeu o controle sobre seu centro de gravidade e foi lançado no ar. Ele só conseguiu parar novamente depois de dezenas de metros, parecendo extremamente patético. A multidão inteira ficou em silêncio. Todos sabiam o quão poderoso Guiyang era. Há muito ele havia sido aclamado como a figura número 1 da nova geração do mosteiro.
Mas mesmo ele foi incapaz de receber mais de 3 golpes de Long Shen antes de ser lançado voando. Algumas pessoas até se perguntaram se haviam levado uma pancada na cabeça e estavam tendo alucinações. A pessoa, que tornou Guiyang impotente para retaliar, era na verdade aquela com a base de cultivo mais baixa em todo o mosteiro. Descansando preguiçosamente sua lâmina de osso em seu ombro, Long Shen zombou de Guiyang: você não disse pessoalmente muitas vezes que se eu bloqueasse seu caminho, você me esmagaria até virar polpa. Agora não tenho escolha a não ser duvidar de suas palavras. A voz de Long Shen estava calma, sem o menor sinal de raiva. No entanto, foi precisamente esse tapa calmo em seu rosto que deixou Guiyang ainda mais furioso. Aos olhos de Guiyang, Long Shen sempre foi um personagem secundário. Ele nunca se importou com ele. Mas agora ele estava completamente humilhado por esse personagem menor. Agora mesmo, ele havia sido muito descuidado, e essa foi a única razão pela qual Long Shen conseguiu transformar seus movimentos em uma bagunça. E agora ele estava usando seu erro para insultá-lo. Guiyang rugiu e atirou para frente em Long Shen, socando. Long Shen zombou e levantou sua lâmina de osso, cortando-a diretamente na cabeça careca de Guiyang. Como poderia ser possível que o punho de Guiyang alcançasse Long Shen antes que sua lâmina de osso o alcançasse? Long Shen não se deu ao trabalho de lutar com ele de frente. Em vez de bater com o punho, Long Shen queria testar o quão dura era aquela cabeça brilhante dele. Vendo Long Shen realmente ignorar seu punho e mirar em sua cabeça, Guiyang se assustou e rapidamente levantou os punhos para bloquear. Mas seus movimentos eram muito apressados e ele não conseguia liberar toda a sua força. Ele foi novamente forçado a recuar pela lâmina de osso de Long Shen. Ele estava prestes a se reestabilizar quando a lâmina de Long Shen apareceu na frente dele novamente. E assim a tragédia de Guiyang mais uma vez se repetiu. Antes que seus pés pudessem tocar o chão, a lâmina de Long Shen o fez voar mais uma vez. Além do primeiro movimento ser um pouco diferente, os próximos 2 ataques foram exatamente os mesmos de antes. Era exatamente o mesmo ângulo e poder. O mais espantoso de tudo foi que a postura miserável de Guiyang foi lançada no ar era exatamente a mesma da primeira vez. Descansando preguiçosamente sua lâmina de osso em seu ombro, ele mais uma vez zombou de Guiyang: você não disse pessoalmente muitas vezes que se eu bloqueasse seu caminho, você me esmagaria até virar polpa. Agora não tenho escolha a não ser duvidar de suas palavras. Era exatamente o mesmo movimento, a mesma expressão e a mesma frase, completamente enfurecendo e insultando Guiyang. Guiyang disse sinistramente: Long Shen, você se atreve a me humilhar. Long Shen realmente riu: ha ha ha, quem se importa se eu te humilhar? Você não é alguém que humilha regularmente os outros. O que? Alguém te humilha uma vez e você não aguenta. Você realmente é uma maravilha. Será que apesar de careca você não permite que os outros te chamem de careca? O que vai, volta. Como você gosta de humilhar os outros, deve estar pronto para ser humilhado pelos outros. Long Shen detestava gênios como Guiyang, que foram mimados por suas famílias a ponto de se considerarem imperadores. Era como se esperassem que os outros simplesmente se ajoelhassem na frente deles automaticamente. Esses gênios tratavam a humilhação dos outros apenas como uma parte regular de suas vidas,
um hábito que já estava arraigado em seus ossos. Mas quando alguém os humilhava, era como se tivessem cometido algum tipo de crime divino. Long Shen, você realmente me enfureceu. Guiyang olhou para ele sinistramente, seu olhar cheio de intenção de matar. E daí? Se você ficar deprimido com isso, vá até o ancião Sun com o grande sino. Apenas esmague sua própria cabeça e a morte resolverá todos os seus problemas. Além disso, você poderá ouvir um belo som de sino em seus momentos finais. Pode contar como uma boa morte. Long Shen apontou para o lado. Guiyang não pôde deixar de aceitar essa provocação. Ele sentiu que até seus pulmões poderiam explodir de raiva. Ele rugiu, suas runas se iluminando e agora chocantemente começando a tremer. Suas runas pareciam ganhar vida, movendo-se lentamente ao longo de sua pele. Ele pode ativar seu suporte de sangue ancestral. Tanto Tangvanger quanto Ezekiel foram os mais chocados. Eles nunca pensaram que o controle de Guiyang sobre sua marca ancestral havia atingido tal nível. Guiyang não apenas despertou sua marca ancestral, mas também tinha uma conexão perfeita com o poder de sua marca ancestral que lhe permitiu ativar seu sangue ancestral para obter mais força. Ativar o suporte de sangue ancestral era uma espécie de técnica secreta. Alguém com uma linhagem ancestral poderia inflamar uma porção de seu sangue de essência para multiplicar sua força por um curto período de tempo. Guiyang é realmente tão poderoso. Tangvanger e Ezekiel se entreolharam consternados, vendo a descrença da outra pessoa. Long Shen, eu vou te matar. As runas de Guiyang se moveram sobre cada centímetro de seu corpo. À distância, parecia que inúmeros insetos haviam rastejado sobre seu corpo, fazendo com que qualquer um que o visse se sentisse apavorado. A aura de Guiyang explodiu a um nível chocante, a ponto de até mesmo aqueles irmãos aprendizes mais velhos que estavam assistindo podiam sentir a pressão. Este Guiyang é realmente um monstro, exclamou um dos aplicadores da lei. Embora eles também tivessem sido novos discípulos, os principais discípulos de sua geração definitivamente não eram tão assustadores. Não houve sequer um único gênio que despertou sua marca ancestral naquela geração, muito menos um monstro tão aterrorizante quanto Guiyang. Todos agora estavam completamente focados nos dois. O retorno de Long Shen reverteu completamente o estado da competição de facções. Mas agora que Guiyang finalmente explodiu com sua maior força, ainda não era certo qual seria o resultado final. Long Shen, vamos ajudá-lo. Tangvanger e Ezekiel caminharam até Long Shen, assumindo uma posição para lutar contra Guiyang com ele. Isso foi naturalmente porque os dois tinham a maior compreensão de quão aterrorizante Guiyang era. Apenas com os três juntos havia chance de vitória. Mas Long Shen sorriu para eles e traiu suas expectativas. Não há necessidade. Algumas coisas devem ser feitas pessoalmente, por exemplo, vingança. Vendo a seriedade de Long Shen, Tangvanger imediatamente entendeu o que Long Shen estava pensando. Long Shen estava planejando devolver toda a humilhação que todos na facção da Terra do Céu tiveram que sofrer. Embora ela ainda estivesse um pouco preocupada, ela ainda assentiu no final e deu alguns passos para trás. Long Shen normalmente pode ser um patife travesso sem o menor ar de arrogância, mas isso porque sua arrogância inflexível estava enterrada profundamente em seus ossos.
Um homem não precisava necessariamente possuir um ar de arrogância, mas precisava ter um orgulho inflexível dentro de si. Long Shen era exatamente assim. Ele agora estava completamente enfurecido com os esquemas desprezíveis de Guiyang, Tiek Zayen e Lei Qiansang. Embora Long Shen nunca tivesse dito isso a ninguém, ele se lembrava de todas essas inimizades. Então o que ele queria agora era apenas uma coisa: vingança. Ezequiel olhou para Long Shen e também se retirou. Long Shen foi o único restante para enfrentar Guiyang. Essa figura não era excessivamente alta ou grande, mas ele estava cheio de um desdém dominador por todos, uma existência que nada dentro do céu e da terra poderia parar. Esse tipo de profunda arrogância era algo que nem mesmo colocava o céu e a terra em seu olhar, que rasgaria a própria cúpula do céu. O espaço tremeu quando as runas de Guiyang finalmente pararam de se mover. No entanto, sua aura atual já havia avançado para um reino aterrorizante. Long Shen, já que eu disse que iria esmagá-lo até virar polpa, com certeza vou. Guiyang com seu suporte de sangue ancestral era completamente aterrorizante. Sua voz era rouca como ferro raspado e seu rosto era completamente sinistro. Morrer. Guiyang rugiu e pisou no chão. A terra inteira tremeu quando ele atacou Long Shen. Capítulo 211. Lutando contra Guiyang. Morrer. Guiyang rugiu e pisou no chão. A terra inteira tremeu quando ele atacou Long Shen. Seu poder era tão grande que as pessoas podiam ver ondas de choque saindo dele quando ele passava. Isso era um sinal de que seu poder havia atingido um pináculo definitivo. Long Shen respirou fundo. O poder de Guiyang já havia superado suas expectativas. Ele não podia se dar ao luxo de se segurar por mais tempo. O espaço zumbiu quando seu enorme anel divino apareceu atrás dele. Uma onda aterrorizante de Ti subiu no ar. A aparência do anel divino estava causando choques constantes no ar. O espaço já havia se tornado instável. Quase todos os presentes já tinham visto Long Shen convocar seu anel divino antes. Mas desta vez, seu anel divino era ainda mais poderoso e aterrorizante do que antes. Um rugido de tremer o céu veio de Long Shen quando sua lâmina de osso cortou Guiyang. Quando a lâmina de osso de Long Shen e o punho de Guiyang colidiram, uma imensa explosão soou. Uma onda aterrorizante de poder dividiu o chão, fazendo a terra rolar. Não é bom. Todos rapidamente levantaram suas defesas. Aqueles que estavam mais perto nem tiveram tempo de circular seu Ti para se proteger e foram lançados voando por aquela onda. Centenas de pessoas começaram a tossir sangue quando foram lançadas voando, seus olhos cheios de horror. Apenas os tremores secundários de sua batalha foram capazes de causar tais ferimentos a eles. Se eles estivessem realmente lutando contra eles, eles definitivamente teriam morrido. Era assustador demais. Fragmentos quebrados de pedra dispararam pelo ar. O chão surgiu como se tivesse se tornado líquido e uma onda estivesse rolando por ele, apenas desaparecendo quando estava longe. Bum bum bum. A multidão não conseguia mais ver os dois. Eles só podiam ver o chão sendo soprado no ar e atirando pedras. Colisões intensas soaram continuamente, o chão tremendo junto com elas. Que assustador! Até Song Mingyuan e os outros já haviam parado. Isso porque agora suas batalhas eram todas sem sentido.
O final já estava gravado em pedra. Não importa o quão forte Guiyang fosse, não havia como ele derrotar Long Shen, Tangvan e Ezekiel se eles lutassem juntos. Agora que Long Shen estava lutando contra Guiyang sozinho, isso significava que esta competição de facção já havia perdido todo o seu significado. No momento, Long Shen não estava lutando pela vitória, mas por vingança. Todos se retiraram para assistir à distância. De lá, eles só podiam ver vagamente duas figuras constantemente atacando a outra. Essa foi uma batalha absolutamente feroz. Os discípulos da facção Céu-Terra assistiram com entusiasmo. Todos sabiam que agora que Long Shen havia retornado, a facção Terra do Céu definitivamente subiria ao pico. Ninguém seria capaz de detê-los. Já eram dois especialistas que haviam despertado suas marcas ancestrais em sua aliança. Agora que Long Shen, um gênio que já havia superado a classificação de nível de monstro, estava de volta, seria impossível para eles não subirem. Estrondo. Finalmente, com outra colisão intensa, uma pessoa foi lançada voando dezenas de metros antes de se estabilizar. É Guiyang. Ele foi forçado a voltar. As pessoas soltaram gritos assustados ao verem que, assim que Guiyang foi forçado a recuar, Long Shen já havia carregado sua lâmina de osso. O atual Long Shen era como um dragão selvagem. Brandindo sua lâmina de osso impiedosamente, ele forçou Guiyang a recuar repetidamente. Guiyang está prestes a ser derrotado. Ele é realmente mais fraco que Long Shen, mesmo em termos de poder puro, exclamou uma pessoa. O forte mais poderoso de Guiyang era seu poder bruto. Quando esse poder bruto foi adicionado ao poder de seu suporte de sangue ancestral, seus punhos poderiam até mesmo destruir as lâminas de vento de Tangvanir facilmente. Era óbvio como uma coisa dessas era assustadora. Mas mesmo um gênio tão poderoso que usava força bruta para suprimir todos os outros estava realmente perdendo, apesar de Long Shen lutar contra ele de frente. Isso é só porque Long Shen está contando com sua arma. Se Long Shen também ousasse lutar com os punhos nus, o irmão mais velho Guiyang iria esmagá-lo até a morte com um único soco, disse uma pessoa da facção de Guiyang friamente. Embora eles não estivessem mais lutando, todos ainda estavam parados nas bordas, olhando para a outra parte, prontos para lutar a qualquer momento. As armas também são um tipo de força. Sua lógica é apenas um peido. De acordo com isso, Guiyang também não deveria ter usado seu suporte de sangue ancestral. Nesse caso, então o irmão mais velho Long Shen teria esmagado sua cabeça careca facilmente, retorquiu um discípulo da facção Céu-Terra em voz alta. Que porcaria! Sua marca ancestral é seu talento inato, sinal de sua força. Por que ele não usaria? Enfureceu-se a primeira pessoa a falar. Alguém do lado da Revanars Faction imediatamente amaldiçoou. A lâmina de osso do irmão mais velho Long Shen é algo que ele obteve do cemitério dos exilados. Esse é um símbolo de sua glória, então por que ele não deveria usá-lo? Isso é apenas sorte de merda de Long Shen. Tudo o que ele fez foi encontrar um tesouro, caso contrário, ele teria se transformado em uma porcaria de besta mágica. As palavras daquela pessoa imediatamente inflamaram a fúria de todos deste lado. Antes disso, as duas figuras com as quais eles mais se importavam seriam as duas deusas, Tangvanir e Ezekiel.
Mas agora Long Shen havia se tornado outro de seus ídolos. A adoração deles a ele não era inferior à adoração das duas deusas. Eles não permitiriam que ninguém o insultasse. Uma pessoa imediatamente atacou e deu um soco no nariz dessa pessoa. Quem diabos pediu para você ser tão cego? Os ossos dessa pessoa quebraram e ele soltou um grito miserável. Mas mesmo depois daquele soco, aquele discípulo da facção Revars ainda não havia liberado o suficiente de sua fúria. Ele gritou para seus aliados: irmãos, eles ousam insultar o irmão Sênior Long Shen assim. Isso é completamente intolerável. Você ainda se lembra de como eles nos intimidarão? Neste momento, não precisamos lutar por bandeiras, mas vamos, homens, lutar juntos para aliviar nosso ressentimento. Seguindo o grito dessa pessoa, todas as 5 facções da aliança da Revars Faction avançarão. Além dos porta-bandeiras, cada discípulo era como um touro bravo. Anteriormente, nenhum deles realmente lutou desde que Long Shen suprimiu todos os inimigos por conta própria a ponto de eles nem ousarem resistir. Grande parte de sua raiva já havia sido aliviada. No entanto, eles ainda não acharam isso tão satisfatório. Agora que alguém insultou Long Shen, eles finalmente tiveram uma desculpa para vencê-los. Entre os cultivadores, havia apenas alguns que não eram fanáticos por batalhas. Com uma pessoa assumindo a liderança, todos eles explodirão, atacando seus oponentes. Uma grande luta imediatamente eclodiu entre ambas as partes. Quanto a Song Mingyuan e os outros discípulos principais, vendo que não podiam participar da batalha de Long Shen, todos começaram a lutar contra seus oponentes mais uma vez. Explosões soaram continuamente do lado de Long Shen. As ondas de Ti sacudiram continuamente a terra, mas este lado também não era inferior. A vitória já estava garantida com as bandeiras. Com Tangvan e Ezequiel lá, ninguém poderia sequer pensar em pegar suas bandeiras. Assim, todos poderiam simplesmente ignorar suas bandeiras e lutar apenas por si mesmos. Do outro lado estava um discípulo central fingindo que estava ferido, assim como Lei Qiansang e Tiexayen, que há muito tempo haviam sido espancados a ponto de estar perto da morte. A moral deles já estava perto do fundo do poço. Em seguida, acrescentando que a aliança de Guiyang nem queria lutar neste ponto, todos foram espancados como cães vadios, lamentando e chorando. O distante Ling Yunzi, que estava observando, suspirou. O lixo realmente está misturado com o bom. Nesta geração de discípulos, os fortes realmente eram muito mais fortes do que antes, mas os fracos também eram muito fracos. Mais importante, seus temperamentos reais eram muito deficientes. Mesmo aquele julgamento anterior de vida e morte ainda não os fez amadurecer. A equipe de Long Shen estava cheia de vigor com firme determinação. Mesmo tendo sofrido muita humilhação antes, nenhum deles se retirou de sua facção. Em comparação, todos do lado de Guiyang já estavam assustados a ponto de não ousar lutar. Suas bandeiras foram expostas diretamente ao inimigo sem uma única pessoa guardando. Naquela época, Tu Fé ficou verde, querendo bater naqueles idiotas até a morte. Se aquela fosse uma luta real contra os especialistas do caminho da corrupção, nenhum deles teria sobrevivido. Ele realmente fez bem em matá-los. Tu Fé cerrou os dentes.
Ele estava falando sobre aqueles traidores que Long Shen matou no começo. Somente com confiança e proteção mútua um esquadrão poderia se tornar verdadeiramente poderoso. E foi justamente por causa dessa confiança absoluta que a traição doeu tanto. Na verdade, se isso acontecesse novamente, Tu Fé gostaria de poder transformar a punição de Long Shen em uma recompensa. Isso provou claramente que Long Shen estava certo em agir como agiu. A aliança de Guiyang foi completamente quebrada por seu próprio egoísmo. Sem nenhum cuidado com seus companheiros, eles foram destruídos como uma pilha de areia solta. Nós realmente decepcionamos Long Shen. Deveríamos tê-lo recompensado por fazer o que ele fez, em vez de puni-lo, suspirou Tu Fé. Ling Yunzi sorriu, aqui está de novo. Os da Verjanats têm seus próprios caminhos que ninguém pode mudar. Além disso, você realmente acha que foi uma punição para Long Shen ser exilado no deserto de escombros? Quando ele disse isso, Tu Fé percebeu imediatamente que depois de ser exilado lá, Long Shen havia se tornado muitas vezes mais forte. Então isso significava que tudo estava fadado a acontecer. Pensando nisso, Tu Fé calou a boca. Sua reverência pelos Taos celestiais se aprofundou ainda mais. O ancião Sun estava cheio de ganância ao olhar para o anel divino nas costas de Long Shen. Atualmente, ele atingiu um gargalo em seu cultivo. Se ele pudesse obter a técnica milagrosa de Long Shen, realmente poderia haver uma chance de ele romper. Isso porque o anel divino de Long Shen podia absorver loucamente a energia do mundo. Se ele pudesse obtê-lo, ao usá-lo enquanto atacava a barreira entre os reinos, ele teria aquele pequeno empurrão extra que o permitiria romper. Ao avançar, era justamente aquele pouquinho de força que sempre faltava. Pode parecer pouco, mas na verdade foi como um abismo celestial que talvez você nunca consiga atravessar na vida. Estrondo. Com outro som explosivo, a lâmina de osso de Long Shen enviou Guiyang voando novamente. Bastardo, eu me recuso a acreditar nisso. Minha força é maior. Guiyang rugiu furiosamente enquanto atacava Long Shen mais uma vez, seus punhos voando loucamente. Mas você ainda não me esmagou até virar polpa, respondeu Long Shen friamente. Mais uma vez brandindo sua lâmina de osso, ele forçou Guiyang a recuar. Com esta lâmina de osso, ele finalmente conseguiu extrair mais de sua força, o que o agradou muito. Ele não era o mesmo que Guiyang, que poderia usar seu suporte de sangue ancestral para fortalecer seus punhos a ponto de serem tão duros quanto armas. Além disso, ele nunca havia aprendido nenhuma técnica de luta de alta classe com as mãos nuas. Portanto, apenas empunhando uma arma ele poderia liberar todo o seu potencial. Desta vez, ele foi capaz de lutar com todo o seu coração, dando a Long Shen uma sensação de prazer sem precedentes. Mas Long Shen realmente ficou chocado com o quão poderoso Guiyang era. Mesmo com seu anel divino como suporte, lutar com toda a sua força ainda era muito exaustivo. Tendo atingido o 10º Even Stage, seu poder aumentou muito, mas sua taxa de exaustão também aumentou. No entanto, quanto a Guiyang, mesmo depois de lutar por tanto tempo, sua força ainda não diminuiu nem um pouco. Se isso continuar, ele realmente pode acabar ficando sem ti espiritual primeiro. Olhando furtivamente para cima, ele viu que o bastão de incenso estava quase completamente queimado. Estrondo.
Gu Yang recuou novamente, rangendo os dentes. Ele foi incapaz de aceitar tal resultado. Com meu golpe final, vou esmagá-lo até a polpa. Gu Yang gritou e as inúmeras runas em seus punhos desaparecerão. Em vez disso, seus punhos ficaram pretos, quase parecendo aço. Vou deixar você provar o Yang Flame Fist da minha família Gu. Uma aura poderosa imediatamente prendeu Long Shen no lugar. O espaço tremeu quando seu punho cortou o espaço, esmagando Long Shen.